Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso de Finanças Familiar em Princípios de Investimentos. Um curso preparado com muito carinho para vocês e eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo. Eu espero que vocês façam um ótimo uso prático de todo o conteúdo que a gente vai aprender e que ele sirva realmente com o propósito de fazer com que vocês pensem diferente sobre as finanças familiares e os investimentos. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente inicia de fato os estudos e eu convido vocês a irmos para o módulo 1. Um abraço. Pois bem, então a gente inicia o estudo do módulo 1 falando de balanço patrimonial. E o que seria o balanço patrimonial? A ideia do balanço patrimonial ela é uma ideia que a gente está copiando o que já existe ali dentro do mundo empresarial. Que é o quê? Que é em determinado momento do tempo, eu tiro uma foto para analisar como que está distribuído e como que está alocado todos os meus recursos, tá bom? Partindo disso, a gente vai usar os mesmos princípios que existem lá, que são, como a gente vai ver aqui, esses três, que é ativo, passivo e patrimônio líquido, ok? Bom, o que seria o ativo? O ativo, ele é todos os nossos bens e direitos. É tudo aquilo que eu tenho a receber. É tudo aquilo que eu tenho de patrimônio de fato, tá bom? Pode ser um patrimônio que esteja já líquido, né? Ou seja, um patrimônio que não existe nenhuma oneração nele, ou seja, ele não está endividado, ou pode ser também um patrimônio que ele foi construído através de uma dívida. Tudo isso a gente coloca no lado do ativo, certo? E o que seria o passivo? O passivo é exatamente as nossas obrigações, seriam as nossas dívidas. É o registro, tá, daquilo que eu tomei de dívida para que eu pudesse contrair ou que eu pudesse construir o que a gente vai ter lá no ativo, tá certo? E o patrimônio líquido seria, então, a diferença entre ativo e passivo. Né? Ou seja, é a diferença entre aquilo que eu tenho de bens e direitos, né? E as dívidas que estão onerando esses bens e direitos, tá bom? Então, assim, pensa que toda vez que a gente precisa construir algo, e eu falo construir, é sempre também no sentido de comprar alguma coisa. Eu preciso ter primeiro uma entrada de recursos que justifique a aquisição de um determinado bem. Seja qualquer bem, tá, pessoal? Pode ser uma roupa, um sapato, comida, carro, enfim. Tudo isso ele precisa ter uma origem. O passivo seria a nossa origem. É da onde está vindo o recurso, né? E nesse caso, a gente não está pensando só no recurso proveniente de renda. Mas aqui a gente tem uma diferença que a gente está olhando o recurso proveniente de dívida, tá bom? Então, nesse ponto aqui, ele tem essa pequena diferenciação. E o patrimônio líquido seria essa diferença entre tudo que eu tenho de bens e direitos, né, pelos passivos, que seriam as minhas obrigações. E eu posso ter um patrimônio líquido positivo, como eu também posso ter um patrimônio líquido negativo, tá bom? E aí, como é que as empresas estruturam essas informações? Essas informações, elas são estruturadas da forma como vocês estão vendo aí na tela. Nós temos, do lado esquerdo, tudo o que é ativo, tá bom? Do lado esquerdo, passivo. E abaixo do passivo, a nossa diferença, né? Que é o ativo menos o passivo. A gente vai abordar cada um desses aspectos agora. Vamos começar primeiro pelo ativo. O que acontece? No ativo, a primeira coisa que você tem que perceber é que eu estou dividindo ele em dois grupos. Os ativos de uso pessoal e os ativos que geram renda, tá? O que seriam os ativos de uso pessoal e o que seriam os ativos que geram renda? Acho que o próprio nome já fala um pouco, né? Os que geram renda são aqueles ativos que eles estão, de alguma forma, gerando recursos para você. Como vocês podem perceber, a gente tem aqui imóvel alugado, ou seja, eu tenho um imóvel e esse imóvel ele está alugado, então ele está gerando uma renda para mim. Eu tenho também uma aplicação financeira, né, um recurso que eu tenho aplicado e ele também está gerando uma renda para mim. Eu posso ter uma previdência privada, da mesma forma, também gerando renda para mim.
Observa que eu estou fazendo uma distinção, né? Você poderia pensar, William, por que não coloca tudo isso numa linha só, já que se fala, já que isso aqui tudo é investimento? A ideia é sempre separar aquilo que é de aplicação financeira, que pode ser para uso de um determinado objetivo, de uma determinada finalidade, tá bom? Que pode ser de curto e médio prazo, como, por exemplo, eu posso estar fazendo uma aplicação financeira pensando numa proposta de comprar um novo carro, uma casa, ou pagar uns estudos de um filho, tá bom? Mas eu também tenho uma aplicação financeira que ela pode ser de mais longo prazo, onde eu estou pensando na minha previdência privada, tá certo? E um saldo em conta corrente também. Bom, e na parte de cima, o que nós temos? Aí a gente lista tudo que eu tenho, por exemplo, de patrimônio. Então, eu vou listar aqui o meu imóvel residencial que eu tenho, tá? A chácara, o automóvel, um barco que eu comprei de pescaria. E aqui uma coisa interessante que eu vejo que poucas pessoas hoje fazem quando está fazendo um levantamento do seu balanço patrimonial, que é o quê? É considerar essas informações de móveis e elétrico. Pensa comigo, uma empresa, quando ela vai fazer um levantamento do seu balanço patrimonial, obviamente que ela não vai deixar de lado todos os móveis que estão dentro da empresa. Então, você sabe que toda a mesa que você trabalha, ela é contabilizada, você sabe que a cadeira também você sabe que o computador enfim, da mesma forma a gente replica essa ideia também para a nossa vida pessoal. Ou seja, se eu decidir me desfazer do meu patrimônio, do meu ativo, né, e esse ativo é, por exemplo, uma cama que eu tenho na minha casa, essa cama também tem um valor, a televisão tem um valor, tá bom? O sofá tem um valor. Então é importante a gente colocar o valor desses bens também na descrição do ativo, ok? Mais uma coisa importante, os valores. Quando a gente olha os valores aqui, por exemplo, eu coloquei um imóvel residencial. Vocês percebam que esse imóvel que está aqui, ele tem um valor. Esse valor, a gente sempre vai colocar, e aí eu tento falar não só para o imóvel, eu estou usando como exemplo o imóvel, mas vale para todos os bens que a gente está colocando aqui. Que é o quê? Sempre considerar esse valor a valor de mercado. E o que seria o valor de mercado? Seria o valor em que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele bem. Como assim, William? Como assim dispostas? Vamos imaginar que você tem uma casa. Essa casa hoje, ela tem um valor para você. Você pode imaginar que essa casa hoje esteja valendo 200 mil. Só que casas do mesmo padrão na sua região, quando você avalia, as pessoas não estão pagando 200 mil, estão pagando 180 mil. Então, o valor que você tem que trazer para o seu balanço é o valor de mercado, ou seja, os 180 mil. Por quê? Porque se você decidir vender a casa, você não vai conseguir os 200 mil que você está querendo. Você vai conseguir quanto? 180 mil. Então, se você coloca 200 mil, você estaria sobrevalorizando o valor desse patrimônio. E aí, com isso, você não estaria vendo de maneira fiel o número que você precisa ver dentro do seu balanço patrimonial. Ok? Dito isso, outras coisas que a gente precisa ter cuidado também. Quando a gente olha aqui para a aplicação financeira ela sempre deverá ser líquida de impostos. Como assim? Todo investimento que a gente faz, e aí só para deixar uma observação, nem todo, né, mas a grande maioria deles, quando você vai resgatar, ele tem o pagamento de um imposto. Tá? Esse pagamento de imposto não representa para você um dinheiro seu, é um dinheiro que vai para o governo. Então, você não pode colocar essa informação também dentro do seu ativo. Então, você tem que ter esse cuidado também de não colocar essa informação aí dentro, tá bom? Então, o valor das aplicações financeiras sempre também devem ser em valor líquido, ok? Automóveis, voltando aqui, a gente falou de imóvel residencial, agora falando de automóveis. Automóveis, a mesma coisa, a valor de mercado. Tá? E aí, talvez seja até um pouco mais fácil do que uma casa, porque às vezes a casa, para você fazer uma avaliação de mercado, você precisa chamar um corretor,
você precisa fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada na sua região, tá bom? Só que diferente disso, os carros, eles nos proporcionam uma maior facilidade, porque a gente tem o que no mercado nós conhecemos como tabela FIP. A tabela FIP nada mais é do que um site onde é catalogado ali o preço médio da venda de praticamente quase todos os veículos que se tem aí no mercado. Então, é muito mais fácil, você pode simplesmente lançar o valor do seu veículo e saber qual é o preço médio de venda dele, tá bom? E aí você traz esse preço de venda para cá também, que seria o preço de mercado, ok? E agora do lado do passivo, o que nós temos? Como eu falei, o lado do passivo ele vai representar todas as nossas dívidas, todas as nossas obrigações. Então, eu estou colocando aqui um imóvel residencial, o automóvel e o cartão de crédito e o empréstimo. Tudo isso aqui é o que eu tenho de dívida, tá? Então, essa casa que aparece aqui de 183 mil é uma casa que está financiada e aqui aparece para a gente o valor, né, desse financiamento no seu saldo devedor. Mais uma observação aqui também, sempre que a gente for trazer a informação do passivo, ela sempre tem que ser na forma de saldo devedor. Aí você pode perguntar às vezes assim, poxa, William, mas como que eu vou saber o saldo devedor da minha casa? Isso é bem simples também. Você consegue essa informação no próprio banco onde você fez o financiamento. Tá? Então, você tem ali no extrato qual é o saldo devedor da sua casa em determinados momentos ali do calendário, tá bom? Então, assim, hoje ela tem um saldo devedor, amanhã, se você for abrir, tem outro saldo devedor. E aí, isso traz uma informação importante, inclusive, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é o quê? A importância da gente manter essa informação do balanço patrimonial sempre o mais atualizada possível, tá bom? Mas já falo um pouco mais sobre isso. E aqui, a mesma coisa, saldo devedor do automóvel, tá? O cartão de crédito, o valor que eu tenho a pagar, o empréstimo que eu peguei também o saldo devedor desse empréstimo, tá bom? Tudo isso a gente consegue diretamente, você pode tentar no próprio aplicativo do banco, ou na internet, né, na homepage do banco, no Internet Bank, ou se você preferir também, indo diretamente ao banco, toda essa informação ela está disponível para você de forma permanente, tá certo? Bom, entendido ativo e entendido passivo, a gente tem agora a conta do patrimônio líquido. O que é essa conta do patrimônio líquido? Né? Como eu falei, é um ativo menos o passivo. Então, a gente tem que, se eu tirar tudo, se eu somar todos esses valores dos bens que eu coloquei aqui, bens e direitos, certo? E subtrair das minhas obrigações, das minhas dívidas, nesse exemplo, eu estou tendo o quê? Um patrimônio líquido positivo de 452 mil. Isso, pessoal, é algo positivo. E é positivo por quê? Porque eu estou dizendo que todo o meu ativo cobre o meu passivo. Em outras palavras, se eu precisar vender todo o meu ativo para pagar as minhas dívidas, ainda me sobrariam ali 452 mil. Bom, então, isso é o cenário desejável para um balanço patrimonial dentro de uma estrutura financeira familiar. O contrário também existe? Existe, a gente vai ver na próxima tela. Mas antes de passar para a próxima tela, eu queria voltar naquele assunto em que eu tinha falado sobre a importância, né, de manter esse balanço patrimonial sempre atualizado. O que acontece? Essas contas que nós estamos vendo aqui são todas são contas que elas variam com o tempo. Então, vocês percebam que aqui nessa posição que eu estou marcando para vocês, eu estou colocando como exemplo novembro de 2022. O que acontece? Em dezembro de 2022, se eu for fazer um novo levantamento, uma nova atualização desse balanço, vocês vão perceber que esses valores aqui já vão ser diferentes. Por quê? Porque o imóvel residencial ele pode ter variado. Obviamente que isso aqui varia muito pouco, né? Mas se a gente olha as aplicações financeiras, elas certamente variaram, né? A previdência privada, o saldo em conta corrente. Da mesma forma, do lado do passivo, essas informações de saldo devedor também variam, tá bom? Então, assim, conforme o tempo vai passando, as informações de saldo devedor também vão variando, né? Normalmente para menos, tá? Então, esses valores aqui tendem a diminuir,
ok? Então, explicado isso, agora a gente passa para um cenário um pouco diferente. Qual que é esse cenário? É um cenário onde a gente tem uma situação em que o balanço patrimonial tem uma estrutura em que o patrimônio líquido ele é negativo. Quando acontece isso, isso é algo, obviamente, ruim, né? E, bem resumido, o que ele significa? Significa o seguinte: se eu pensar em vender todos os meus ativos, o máximo que eu vou conseguir de dinheiro é 263 mil. E as minhas dívidas atuais, elas estão em quanto? 302 mil. Tem um termo técnico que a gente chama isso, que a gente fala que a gente tem um passivo a descoberto, né? Que é exatamente o que você está vendo. Ou seja, o meu ativo ele não é suficiente para cobrir o meu passivo. Então, eu tenho um passivo a descoberto. Tá bom? É uma situação ruim, certamente, é uma situação ruim, é uma situação não desejada, mas é uma situação totalmente reversível se você tiver um plano bem estruturado, tá? Então, nesse primeiro pedaço aqui, nesses primeiros tópicos em que a gente está falando sobre balanço patrimonial, é muito importante que você faça esse exercício agora para a sua estrutura familiar, tá bom? Então, não tem necessidade de que isso seja feito no computador, você pode fazer num papel com uma caneta, mas o importante é que você faça, tá? Para que você entenda como que está distribuída a estrutura do seu balanço patrimonial e você também seja capaz de identificar, né, como que você está, como que está a sua visualização aí do seu patrimônio líquido, tá bom? Pessoal, essa situação eu trouxe como exemplo aqui, mas o que eu gosto também de destacar, que é o seguinte: quando a gente observa, por exemplo, o imóvel residencial, eu tenho uma situação em que ele, tá vendo, o saldo devedor, quando é comparado com a tela anterior que a gente tinha, do exemplo anterior, olha aqui, ó, eu tinha um saldo devedor de 101 mil, tá bom? Isso provavelmente significa o que nesses casos? Que eu já paguei boa parte do empréstimo, né, desse financiamento imobiliário, tá bom? Diferente desse cenário 2, em que eu tenho 170 mil de saldo devedor, o que indica que provavelmente o financiamento ele ainda é muito recente. Porque quando eu olho o valor da casa aqui também, óbvio que o valor da casa também ele muda, né, diante de um cenário econômico mais adverso ou um cenário econômico mais favorável, tá bom? Mas é importante entender que, às vezes, o patrimônio líquido está negativo, né, por conta disso. E aí, eu trago uma outra questão, que é o seguinte: nem toda dívida é uma dívida ruim, e eu vou abordar isso com vocês várias vezes lá na frente. O importante da dívida é que ela seja capaz de criar valor para o seu patrimônio, tá? Uma dívida boa é uma dívida que cria valor. Uma dívida ruim é uma dívida que destrói valor. Por exemplo, se você está tomando uma dívida para financiar um imóvel, isso tende a ser uma dívida de valor, tá bom? Porque é uma dívida em que você está criando um patrimônio considerável, tá bom? Dentro da sua estrutura familiar. Agora, quando você toma uma dívida para comprar, por exemplo, roupa, quando a gente faz uma compra, por exemplo, de roupa parcelada, né? Isso tende a ser algo ruim. Por quê? Porque aí você estaria destruindo valor. É uma dívida que destrói valor. Ela não gera valor para você, tá bom? Ela não gera valor para o seu patrimônio. E aí você vai falar, poxa, mas aí eu comprei uma roupa, dividi no cartão, era no crédito. Mas assim, lembra que toda vez que a gente vai fazer alguma compra de um bem e a gente compra esse bem de forma à vista, a gente tem algum desconto. Esse desconto, na verdade, o lojista coloca para a gente ali na forma de juros meio que escondido, né? Ele não fala, obviamente, que é os juros. Alguns até hoje acabam falando, né? Você vai comprar algo e ele fala assim, mas tem os juros da máquina, então eu preciso colocar isso. É mais ou menos essa história. Então, você acaba pagando a mais por conta disso, tá bom? Então, isso é um tipo de dívida ruim, uma dívida que destrói valor, ok? Dito isso, agora vamos avançar para a próxima tela.
Na próxima tela, nós falaremos sobre algo que é muito comum também no mundo empresarial, que são as notas explicativas. E o que seriam as notas explicativas? As notas explicativas é uma ideia que se tem lá no mundo empresarial, que é o quê? É a gente detalhar melhor as informações dentro de um balanço. No nosso caso, a gente está falando de um balanço patrimonial de uma família, ok? O que acontece? Quando a gente olhou lá no nosso balanço, a gente percebeu que a gente tinha algumas informações ali, como imóvel, né? O automóvel e, bom, tantas outras ali que a gente acabou colocando naquele exemplo. O que seria, então, a nota explicativa para esse caso? Seria isso que vocês estão vendo aí na tela. Por exemplo, eu pego uma conta ali daquele valor que nós apresentamos e eu vou fazer a abertura daquele valor. Eu quero saber um pouco mais de detalhe, né, daquilo que eu coloquei, aquilo que eu registrei lá no balanço. No nosso caso aqui, do primeiro exemplo, eu estou pegando aqui o imóvel residencial. Então, eu preciso ter numa folha separada, ou num arquivo separado no computador, essas informações que elas, né, precisam estar fáceis, você precisa conhecê-las, né, porque elas são informações importantes para que você compreenda melhor como é que está estruturada a sua vida financeira, tá bom? Então, por exemplo, eu preciso saber, obviamente, o endereço do imóvel que eu tenho registrado lá, a situação dele, se ele está financiado ou se já é quitado, nesse caso aqui é um imóvel financiado, qual é o banco onde ele foi financiado, o saldo devedor dele, a quantidade de parcelas que foram contratadas, quantas que foram pagas, quando que esse contrato teve início, qual é o prazo esperado para que ele seja concluído, para que ele seja finalizado, ou para que ele seja quitado, tá bom? Todas essas informações, elas são importantes que a gente traga aqui. Percebo também que a gente tem informação sobre a taxa do financiamento, então a gente tem aqui um exemplo de uma taxa de 8,5%, tá? E a gente também tem um exemplo, a gente também tem nesse exemplo aqui a situação do custo efetivo total. Pessoal, o custo efetivo total é algo que a gente sempre precisa ter cuidado. Toda vez que a gente faz algum financiamento ou toma um empréstimo, o custo efetivo total, ele vai representar qual é o custo final daquele empréstimo, tá bom? Em outras palavras, o que eu quero dizer? Toda vez que você faz um empréstimo, você tem os juros do empréstimo. Só que algumas vezes o banco ou a financeira, ela embute outros serviços dentro do contrato. Os principais serviços que nós temos são, por exemplo, os seguros. No caso do imóvel residencial, por lei é obrigatório que ele tenha seguro. Então, o banco, o que ele faz? Ele coloca, muitas vezes, esse seguro no próprio financiamento. Tá bom? E isso, às vezes, acaba até fazendo flutuações na própria parcela, dependendo da forma como você parcela o seu financiamento. Isso acaba gerando até algumas variações na própria parcela ao longo do tempo. Tá? Mas o que eu quero que você tire disso? Quando você faz esses contratos de financiamento, esses custos adicionais que são colocados dentro do contrato, eles elevam, né, a nossa taxa final do contrato. Então, por isso que a gente tem o que a gente chama de custo efetivo total. Tá bom? E isso é importante para que você possa comparar contratos. Porque às vezes você pode ter uma taxa menor e você fala, poxa, eu vou nesse banco que a taxa é menor. Mas os serviços incluídos, os serviços embutidos dentro do contrato, eles são maiores do que o outro banco, por exemplo. E isso acaba encarecendo o resultado final, a taxa final desse contrato. Tá bom? E então, aqui agora voltando, o que nós temos aqui como exemplo também? Nós temos o automóvel, olha só que bacana, eu trago a informação do carro, tá bom? Eu trago a situação dele, o banco em que ele foi financiado, saldo devedor, a mesma coisa que a gente fez para cá, a gente faz para cá, porque tudo isso aqui é um empréstimo, tá? São apenas diferentes tipos de empréstimos contratados. Da mesma forma, a gente tem aqui um exemplo, e olha que bacana, lá no nosso balanço patrimonial, vocês lembram que a gente tinha uma chácara e tinha um barco lá registrado. Aquele barco e aquela chácara, eles tiveram origem através de um empréstimo.
Então, ou seja, a pessoa tomou o empréstimo para comprar aqueles bens. Aí você tem a descrição do empréstimo que você tomou e para onde que você direcionou, para qual bem que você comprou. Foi um empréstimo pessoal e aí, enfim, segue a mesma rotina aqui também de registros de informações, tá bom? Um detalhe, eu trouxe aqui informações que vocês perceberam só de empréstimos, mas aí vocês vão perguntar, William, eu poderia trazer as informações de aplicações financeiras também? A resposta é sim, né? E claro, você também tem que registrar, ou seja, registrar aonde você tem a aplicação financeira. Lembra que a gente... deixa eu voltar lá na tela, aqui, ó. Aqui mesmo já dá para ver. Olha, a gente tem uma aplicação financeira, a gente tem previdência privada. É importante aqui também a gente fazer o registro do quê? Fazer o registro da nota explicativa dessas aplicações. Então, eu coloco ali aonde que está aplicado, qual a taxa de rendimento, qual o tipo de investimentos, tá bom? Essas informações vocês vão conseguir compreender um pouco melhor quando a gente for falar lá na frente de investimentos. Aí vocês vão ter informações melhores, né, que podem contribuir para fazer uma nota explicativa muito mais completa aqui. Mas só lembrando que isso, vocês não precisam esperar chegar lá no fim do curso, para quando a gente for falar de investimentos, né, para registrar o balanço, tá? O balanço patrimonial é uma informação que você já precisa fazer um trabalho nele agora, tá bom? Então vamos seguir agora. Aqui eu tenho uma outra informação que eu gosto muito de falar. Lembra quando eu falei que nem toda dívida é uma dívida ruim? Existem dívidas que, quando bem contratadas, elas fazem com que os nossos bens, os nossos ativos cresçam, tá bom? Eu estou trazendo aqui um exemplo de uma declaração de imposto de renda quando bem feito. E aí eu falo quando bem feito por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas fazem uma declaração de imposto de renda omitindo informações. Isso certamente é ilegal, né? E eu nem recomendo que faça, né? Obviamente, né? Por quê? Porque além de ser ilegal, ela oculta essas informações que são um pouco mais subjetivas de se perceber. Por exemplo, olha só essa declaração de imposto de renda aqui, ó. A gente tem uma declaração em que eu tenho bens e direitos, dívidas e ônus. O que seria isso, pessoal? Seria exatamente o que a gente acabou de ver, que é o quê? Ativo e passivo. É aquele registro do nosso balanço que a gente acabou de ver. Olha os ativos aqui, ó. Bens e direitos. Olha o passivo, dívidas e ônus. Agora vamos analisar o que a gente tem de informação aqui. Olha só, no ativo, vamos começar pelo ativo. Nós tivemos um ativo aqui, ó, em 31 de dezembro de 2020, no valor de quanto? 205 mil. Esse ativo ele cresceu em 31 de dezembro de 2021 para 257 mil. Perceberam, né? Então eu estou falando o quê? Que os meus bens e direitos, o meu ativo, ele evoluiu de um ano para o outro. Legal, né? Isso é bacana, é positivo. Ou seja, eu estou tendo uma informação de que meu ativo, o meu patrimônio está crescendo, ok? E olha o que aconteceu com a dívida. A dívida, da mesma forma, aqui, ó, a dívida em dezembro de 2020, 324 mil. E aumentou para quanto? 375 mil. Ela também cresceu. Aí você pensa, poxa, mas eu tomei mais dívida. Sim, isso está mostrando que o seu endividamento de um ano para o outro aumentou. Mas olha só o que é bacana de se perceber nisso. O seu endividamento, ele cresceu. Mas ele cresceu quanto? 15,8%. E olha o que aconteceu com o seu patrimônio. O seu patrimônio também cresceu, mas ele cresceu numa proporção muito maior, 25%. Em resumo, o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que o endividamento, né, nessa família cresceu, mas ele cresceu de uma forma positiva que permitiu que o patrimônio dessa família também crescesse, mas crescesse numa taxa de proporção um pouco maior. Esse é o tipo de dívida, né, como eu falei, que é a dívida que gera valor.
é uma dívida que eu tomei e ela gerou valor para o meu balanço, para o meu patrimônio, perdão. Beleza? Entendido? Pessoal, então a gente fica por aqui. A gente termina esse primeiro tópico, a gente ainda tem muitos assuntos para verem dentro do módulo 1. A gente conclui aqui o primeiro tópico. O mais importante que eu tenho para dizer de mensagem nesse primeiro tópico é: façam isso tudo que a gente acabou de discutir. Tragam para a vida prática de vocês esses assuntos, tá bom? Faça o balanço patrimonial da sua estrutura familiar. Entenda como que você está situado. Não tem como eu começar a falar, por exemplo, de investimento, de crédito e tal, sem antes você entender, sem antes você tirar uma foto de como que você está hoje. Então a gente precisa primeiro fazer essa autoanálise, entender a nossa situação atual para a gente poder avançar, tá bom? Então a gente fica por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo tópico.